sobre um dos principais assuntos do dia, repercutindo a decisão do primeiro-ministro do Líbano de renunciar ao cargo. Por isso, nós estamos em contato aqui no Bastidores do Poder com o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela. Professor, como vai o senhor? Tudo bom? Tudo bem, boa noite. Boa Boa noite, noite. professor. Professor, por onde o Líbano tem que começar, hein? Tamanha devastação. É devastação física, emocional, política, econômica. Diante de tanto farelo, tanto pedaço de sujeira, de destroços pelo caminho, como é que a gente pega aquele trator e começa a limpar e desenhar um novo Líbano daqui pra frente, hein? O Líbano ele vem numa sucessão de grandes problemas, né? Ele teve uma guerra civil que se encerrou nos anos 90, num excelente acordo feito pelas principais representações religiosas, os cristãos e os muçulmanos, basicamente. Tanto é que eles dividem o poder, o primeiro-ministro é de uma linha religiosa, o presidente é de outra, e o presidente do parlamento de outra. Então foi feito um arranjo que hoje em dia está sendo discutido, mas que naquele momento foi importante, e aí a situação melhorou, começou a evoluir no Líbano, né? Com a guerra civil da Síria, a quantidade de refugiados sírios no Líbano foi enorme, é enorme. Então, as dificuldades do país começaram a aumentar, porque você imagina, num país de menos de 7 milhões de habitantes, chegam lá 1 milhão de refugiados. Então, uma situação que começou a se complicar ali. No ano passado, a crise econômica, a inflação se aceleraram. Este ano, por conta da pandemia, né, o sistema de saúde colapsado, inclusive por conta, né, das pessoas aí contaminadas com o Covid, né, e a situação econômica também, a crise econômica no mundo todo, no Líbano não é diferente, também veio junto. E aí essa explosão que devastou o principal porto do país, responsável por 80% das exportações e importações, e para a cidade do Líbano, a sua principal atividade econômica está relacionada ao porto. Então, é uma situação de problema, é um problema de enormes proporções para o pequeno Líbano, né? Sem ajuda internacional, dificilmente, no curto ou no médio prazo, o país vai ter condição de superar por conta própria todos esses problemas que eu mencionei. Oi, professor. Boa noite. Isabel falando aqui. Tivemos hoje essa notícia de uma renúncia do primeiro-ministro. No primeiro momento parece algo bastante impactante, né, Cris? Mas li algumas análises no sentido de que ele não era um primeiro-ministro tão expressivo assim no âmbito da política do Líbano. Queria a avaliação do senhor sobre o peso que pode ter no momento atual do Líbano a saída do primeiro-ministro. Ele já era um governante desgastado, a própria situação econômica que eu desenhei, que já vem se agravando desde o ano passado, né? Então elas já mostram esses problemas de gestão que ele vinha sofrendo, né? Agora um desastre das proporções dessa explosão realmente foram a gota d'água num sistema que já estava extremamente desgastado. Durante a semana nós acompanhamos os ministros renunciando, na sequência uns dos outros. O governo, então, ele já estava se desfazendo, não é de hoje. Então não foi a explosão que fez com que o governo tivesse essa derrocada, e sim foi a gota d'água ou até mesmo antecipação daquilo que já estava sendo sinalizado nos últimos anos. Então é um governo que ele não tinha habilidade para tratar dos desafios libaneses, então ele iria cair de uma forma ou de outra. Essa queda não pode ser mal vista pelo Ocidente, nós não podemos imaginar uma situação ruim, né, com a queda do governo. Em outras circunstâncias, com governos bem organizados e sólidos, seria um mau sinal, seria um sinal de aumento do caos, né, no qual o país já se encontra. Mas nesse caso, faz parte da solução. A constituição, a construção de um novo governo é parte da solução do encaminhamento, né, da resolução dos problemas libaneses no momento. A gente começa a observar algumas lideranças internacionais, mundiais, pedindo, né, pressionando o Líbano por novas eleições. Professor, nesse novo desenho político do Líbano, como que fica essa divisão de forças aí que se deu ao longo dos últimos anos? Algum grupo deve sobressair em relação a outro?
A situação do Líbano, né, a paz que foi conquistada com a construção dos grupos religiosos que eu mencionei ali nos anos 90, no comecinho dos anos 90, né, dividindo basicamente entre cristãos e muçulmanos. Tem outros grupos no país religiosos que são muito expressivos, mas esses dois comandam, porque a maior parte da população pertence a um grupo ou a outro, né? Essa grande divisão, ela foi importantíssima para o final da Guerra Civil, mas hoje em dia ela se tornou uma situação que engessa o processo político, porque necessariamente cada cargo desses, né, dos três principais, presidente do parlamento, primeiro-ministro e presidente, tem que ser ocupado por um grupo religioso distinto. Né? O primeiro-ministro, por exemplo, é muçulmano, aí você tem o presidente que é cristão, que aliás vai permanecer. Ele não deu sinal que vai renunciar, não, pelo menos por enquanto. Então, o que acontece? Você acaba só tendo opções políticas a serem eleitas dentro desses grupos. Tanto é que uma das reformas que a própria França, pela visita do presidente Macron, sinalizou que o Líbano tem que passar. Ele tem que tirar esse gesso, porque senão você fica com menos opções para eleger, já que você necessariamente tem que escolher dentro desses grupos para cada um dos cargos, né? Então a solução para o fim da Guerra Civil agora se tornou um desafio, se tornou um transtorno. Agora você tem que buscar pessoas competentes para a resolução dos problemas, né? E não pessoas que tenham arranjos políticos ou porque sejam escolhidas só porque pertencem a esse ou aquele grupo religioso. O Líbano ele já necessita de algo mais do que isso. Né? E nós temos um grande grupo político no país, que ele é mal visto no Ocidente e também mal visto por Israel, porque desfere ataques ou é acusado de apoiar grupos que atacam Israel por via do terrorismo, que é o Hezbollah. O Hezbollah é um grupo político importante no Líbano, ele é visto como um partido político e ele apoia causas assistencialistas em boa parte do país, um país tão empobrecido, conforme eu sinalizei aqui para vocês. O Hezbollah, ele sai enfraquecido num primeiro momento com a saída do primeiro-ministro, até porque é diretamente ligado ao Hezbollah. O que nós vamos acompanhar é se vai haver uma continuidade do Hezbollah com outras figuras que tenham maior capacidade política, né, para a resolução dos problemas do país, maior capacidade administrativa, inclusive, até porque esse é o papel do primeiro-ministro, ou se ele vai ser renovado com outro grupo, o que eu acredito que não é muito provável no curto prazo, porque o Hezbollah é um dos únicos grupos bem organizados num país tão devastado. Professor, localiza o Líbano na região onde ele está inserido. O porquê temos tanta preocupação com o futuro do Líbano nessa região? Bom, o Líbano ele está localizado no norte da África, ele está próximo a regiões de muito conflito, tanto é que geralmente o Líbano ele é mais vítima dos conflitos porque ele recebe os refugiados, né? Então se alguém busca o Líbano para se refugiar, é porque não é lá que ele é perseguido, né? Senão não iria para lá. Então o Líbano ele é uma grande mãe ali nesse sentido para os refugiados. Você tem muitos palestinos, também esqueci de mencionar, que fugindo do conflito com Israel foram para lá. Então ele está próximo de Israel, ele está próximo da Síria, né? Ele tem uma grande influência do Irã, porque o Hezbollah recebe financiamento do Irã, né, que é esse grupo político que eu acabei de mencionar. Então o Líbano, apesar de ser um país muito pequeno, ele é extremamente estratégico. Né? Tanto é verdade que já no começo do século XX ele foi identificado pela Liga das Nações, né, que era a organização que existia antes da ONU. A Liga das Nações resolveu passar para uma potência europeia à época o poder de tutelar o desenvolvimento do Líbano, que foi o caso da França. A França dominou o Líbano até ali o meio da Segunda Guerra Mundial. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ele dominou e tentou reorganizar o Líbano para que a partir de certo momento ele pudesse operar de forma independente. Né? Então ele sempre foi um país estratégico. E teve grandes momentos importantes. Durante processos de pacificação, o desenvolvimento econômico veio. Né, você vê apelidos aí da Suíça do Oriente Médio, né, o Beirute como o Mônaco do Oriente Médio. Vários adjetivos foram atribuídos a essa região porque ela teve momentos de glória e momentos de grande desenvolvimento, porque o potencial é muito grande.
O que precisa é que ele se reorganize. Primeiro houve o processo de pacificação da guerra civil que eu mencionei, só que agora os desafios são outros. Pessoas mais competentes e que tenham, né, uma visão administrativa para tocar o país é que são necessárias nesse momento, não desmerecendo os grupos religiosos. Mas não dá para você escolher por esse motivo um líder para um país, por pertencer a esse ou aquele grupo. O que precisa é escolher por uma capacidade de coalizão, né, de construção de unidade nesse momento tão importante. Eu achei interessante o senhor tocar nesse ponto de que o Líbano sempre foi o país que recebeu, né, pessoas de países vizinhos por conta dos conflitos que se tem na região, né? Se espera um aumento agora do fluxo migratório de saída do Líbano, o Brasil pode estar inserido nisso, já que a comunidade libanesa por aqui é muito forte? Sim, houve um processo de vinda, né, de um processo relativamente recente, quando Israel começou a atacar o Líbano para atacar o Hezbollah, né, porque o Hezbollah, como eu disse, é acusado de organizar ataques terroristas ao Israel. Israel entrou no território libanês e bombardeou alvos ligados ou teoricamente ligados ao Hezbollah, né? Aí você teve um fluxo. Eu acredito que nesse momento não vai haver esse fluxo, acho que vai haver uma tentativa de reconstrução. Mas se nós não tivermos uma sinalização forte, com apoio do exterior, com financiamento do exterior, para que haja um projeto de reconstrução, em médio prazo a gente pode aguardar que o Brasil pode ter um fluxo novamente. A maior colônia libanesa do mundo é aqui. Nós temos aí cerca de 10 milhões de descendentes, inclusive figuras, né, das mais variadas aí em destaque na política, na medicina, nas ciências, são de descendência, têm ascendência libanesa. É muito, muito representativo para a nossa sociedade. Aqui em São Paulo nem se fale, né, como é importante. Tivemos até ex-prefeitos, né, que tinha ascendência libanesa, vários deles, pelo menos 3, o Kassab, o Haddad e o Maluf. Então aí a gente percebe como é importante representativo. Então pode ter. Agora um outro ponto também que eu temo, caso não venha um projeto de reconstrução, não é somente a saída de libaneses em desespero mundo afora, o Brasil, por exemplo, como destino, mas também o que fazer com refugiados sírios e palestinos que não podem voltar para os seus países. Exatamente. Os palestinos, aliás, não têm nem país para voltar. Os sírios não podem voltar porque a guerra civil da Síria não parou. Então você vai ter um desastre humanitário de grandes proporções e a gente pode ter um grande fluxo dessas pessoas procurando um terceiro país se o Líbano não for reconstruído para acolhê-los. A tragédia humanitária em médio prazo, se não houver uma reconstrução do Líbano, vai ser enorme e pode ir em direção da Europa que está ali próxima. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu que agradeço.